Olá pessoal, tudo bom? Nesta videoaula nós vamos tratar de flexão pura, tá? Na videoaula anterior, né, nós falamos ali sobre torção, né? Nós vimos que a torção, né, produz tensão de cisalhamento na estrutura, né? E a deformação a gente caracteriza ela como um ângulo de torção, né? Agora nós vamos tratar desse outro esforço aqui, que é a flexão, né? Momento fletor, né? Vejam bem. Imagine aqui, ó, uma barra, tá? De seção transversal trapezoidal, tá? Aqui tem uma vista em perspectiva, aqui tem uma vista lateral, aqui uma vista de frente, né? Aqui é a área da seção transversal, né? Aqui é a vista lateral. Beleza. Imagine a seguinte situação. Imagine que nessa barra aqui seja aplicado esse momento fletor aqui, ó, tá? Em relação ao eixo X, né? Nessa aqui na vista lateral, olha só. Eixo Y, ó, eixo Z, eixo Y, né? E o eixo X está saindo. E o momento é em relação ao eixo X, né? Aqui a representação da vista, né, da vista de frente aqui, né? Aqui na seção transversal, olha só, o eixo X, eixo Y, né? O eixo Z saindo. E aqui o momento fletor, né, em relação ao eixo X sendo aplicado, ó, né? A gente representa o momento fletor igual ao momento torsor, né? Uma seta com ponta dupla, né? E para saber o sentido, né, da flexão, regra da mão direita aqui, ó. Polegar no sentido da seta, né? E esse movimento aqui mostra para onde é a flexão, né? Tá. Né? E aqui na perspectiva também mostrando isso, né? Veja que o esforço está sendo aplicado bem ali no centro, né, geométrico, né, o centroide de área, né? Ok, o que eu quero que vocês observem, né, vejam aqui, olha só. Essa barra, né, quando ela sofre quando ela é submetida a esse esforço, né, esse momento fletor, né, o que vai acontecer? Ela vai tender a deformar, né, e atingir essa forma aqui, olha só. Você está vendo aqui, ó, ela vai estar fletida, né, digamos assim, né? O que vai acontecer? Essa região superior aqui, ó, da viga, né, a parte de cima aqui, ela vai estar comprimida. Vocês conseguem observar isso? Que ela encolheu aqui, olha. Se a gente comparar o comprimento inicial com o comprimento final, teve um encurtamento, né? Aquela região ali sofreu uma compressão. E a região de baixo, né, o que aconteceu? Ela aumentou de tamanho, né? O tamanho inicial, o tamanho final. Ou seja, houve um alongamento. Então ela sofreu o quê? Uma tração, tá? Então, o que eu quero que vocês guardem aqui? Momento fletor, tá? Né, gera tensão normal, tá? Né, a gente viu que o momento torsor gera tensão de cisalhamento e o momento fletor ele vai gerar tensão normal na estrutura, tá? Como que nós vamos calcular essa tensão normal? Aqui a fórmula. Tensão normal, né, em relação a Z, né, o Z não é o que está saindo aqui, é igual ao momento, né, em relação a x, vezes o y, né, a distância, né, do ponto onde você está analisando até o centroide de área, que é essa distância y, dividido pelo momento, né, de inércia aqui, né, em relação ao eixo x, que é o eixo onde está tendo a torção, né? Bom, a deformação, pessoal, nós vamos poder caracterizar por esse raio de curvatura aqui, né? Que é o centro de curvatura, né? Que a gente vai chamar de ρ. Veja bem aqui primeiro que esse ρ ele vai do centro de curvatura até o LN. O que é o LN? O LN é a linha neutra. Tá? Eu coloquei aqui também linha neutra, né? E não falei o que é. A linha neutra, pessoal, é o lugar geométrico dos pontos cujas deformações e tensões serão nulas, tá? Veja bem, eu não falei para vocês que essa região superior aqui, ela está sendo comprimida, né, para essa situação aqui, né? Ela está sendo comprimida e a de baixo está sendo tracionada, não é? Mas os pontos que estão nessa região aqui, dessa linha neutra, os pontos que estão nessa linha neutra, as tensões e deformações ali são nulas, tá?
é como se essa linha aqui ainda tivesse, né, o comprimento inicial, né? Ela não está sofrendo uma deformação. Os níveis de tensões ali são nulos, tá? Né? Seria isso aqui, ó. Né? As tensões igual a zero, né? E as deformações também igual a zero. Aqui, ó. Né? Linha neutra é o lugar geométrico dos pontos onde as tensões e as deformações são nulas, tá? Guarda esse conceito. Bom, então o raio de curvatura ele vai do centro de curvatura até a linha neutra. Como que se calcula isso? Né? O raio de curvatura vai ser o módulo de elasticidade, né? A propriedade do material, né? O módulo de elasticidade, vezes o momento de inércia dividido pelo momento fletor, certo? A linha neutra, pessoal, para essa situação aqui, que é uma flexão pura, né? Ela vai passar, ela vai estar no centro geométrico, no centroide de área, tá? Tá? Para essa situação aqui, na flexão pura, a linha neutra ela passa pelo centroide de área, pelo centro geométrico, né, da seção transversal da peça aqui, que está submetida ao esforço de momento fletor, tá? Então, beleza. Vamos avançar. Bom, pessoal, então, vamos dar sequência aqui, ó. Então, vamos voltar ao exemplo que foi passado para vocês. Então, nós temos aqui uma barra, né, de seção transversal trapezoidal, né, e nela está sendo aplicado aqui o momento fletor, né, em relação ao eixo X, né, aqui, ó. Como eu falei com vocês, nessa barra aqui vão surgir tensões normais, né. Para essa situação aqui, né, a superfície superior aqui, né, vai estar sendo comprimida, superfície inferior aqui no caso, né, vai estar sendo tracionada, né. Veja que a tensão normal, ela varia do centroide de área até a superfície, né, seja superior ou inferior, mas a tensão normal varia, né, nesse intervalo aqui de forma linear, sendo ela é máxima na superfície, né, no caso aqui ela é uma tensão normal de compressão máxima na superfície superior e uma tensão normal máxima de tração na superfície inferior, né? E a região aqui da linha neutra, né, é a região onde as tensões e deformações são nulas, né? E veja que um comportamento linear, né, ela variando ali de zero no centroide até o valor máximo na superfície, mas de forma linear, né? Isso a gente percebe aqui pela equação que eu passei para vocês. Olha só. A tensão normal é igual ao momento fletor vezes y, que é a distância, né, do ponto onde você está analisando a tensão em relação ao centroide de área, dividido pelo, né, o momento de inércia, tá? Em relação ao eixo que você está, né, onde você está aplicando ali o momento fletor, certo? Isso aqui é uma equação de primeiro grau, né? O que você vê aqui? Você vê que o momento dividido pelo, né, o momento fletor dividido pelo momento de inércia, isso aqui é o coeficiente angular, né? Digamos assim, né? E aqui está o y, né? Que é a minha variável, né? Então isso aqui é uma equação de primeiro grau, e aqui a gente vê, né, esse comportamento linear, certo? Bom, um ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é o momento de inércia. A gente viu, né, o conceito matemático, como é que se calcula o momento de inércia, mas aqui a gente já vai começar a entender, né, o conceito físico, né, o que é o momento de inércia, né? O que ele vai influenciar ali na resistência mecânica, né, do componente, da peça, né, da barra. Bom, o momento de inércia, pessoal, ele vai ser uma resistência à flexão. A gente viu, né, na videoaula passada, né, no cálculo lá da tensão de cisalhamento produzido pelo momento torsor, né, pelo torque, a gente viu lá o momento de inércia polar. Né? O momento de inércia polar, ele também ele é a resistência à torção. Né? Aqui no caso, o momento de inércia aqui, ele vai ser a resistência à flexão. Quanto maior o momento de inércia, né, menor vão ser os níveis de tensões na barra. Né? Aqui, aumentando aqui, você diminui aqui. Né?
né? Aqui, ó. Se eu aumento aqui, eu diminuo aqui, né? Então, a resistência mecânica, né? Aqui a resistência à flexão, né? Os níveis máximos de esforços ali que você vai poder aplicar na barra para que as tensões não passem o valor crítico, né? Para que possa ocorrer uma falha, né? Não vai depender apenas das propriedades mecânicas do material, né, dessa barra, mas também vai depender da geometria da seção transversal dessa barra, tá? Veja bem, um outro exemplo aqui, ó. Imagine uma barra, tá, de seção transversal assim, retangular, né, um retângulo. Aqui o que eu fiz? Eu desenhei o retângulo, essa aresta menor é a base, esta aresta maior é a altura. Né, aqui nós temos o centro geométrico, né, o centroide de área, né, por simetria eu sei que ele fica bem no meio aqui, e aqui os eixos centroidais, né, que passam pelo centroide de área. O momento de inércia em relação ao eixo X, ele vai ser base vezes a altura ao cubo dividido por 3. Ó, base vezes a altura ao cubo dividido por 12, desculpa. E aqui, né, em relação ao eixo Y, né, ele vai ser altura vezes a base ao cubo dividido por 12. O Bzinho aqui é a aresta menor, e o Hzinho aqui é a aresta maior. Né? Então, se a gente fizer o cálculo aqui, a gente vai perceber o quê? Que aqui, ó, o momento de inércia em relação a x, ele vai ser maior do que em relação a y. Ou seja, vai ser mais fácil você fletir essa estrutura aqui em relação a y do que em relação, né, a x. Então, um exemplo prático aqui, ó. Aqui nós temos uma régua, tá? Uma reguinha aqui, ó. Essa aqui é a aresta menor, aqui é a aresta maior, certo? É mais fácil você fletir em relação, olha só, aqui, né? Não sei se está dando para ver, olha. É mais fácil você fletir aqui do que você fletir aqui, ó. Tá? Aqui, ó, tô tentando fletir, ela nem deforma, né? Aqui ela já dá aquela curvatura aqui, ó. Tá vendo? Por que isso? Exatamente por causa disso, né? O momento de inércia, né, em relação a essa aresta aqui, ó, né, a esse eixo aqui, ó, eixo X, né? No caso aqui ele vai ser menor do que em relação ao eixo Y, né? Corrigindo. Né? O momento de inércia aqui em relação a esse eixo está mais fácil. Né? Agora, em relação a esse eixo vertical aqui, ó, vamos imaginar um eixo vertical aqui. Ó. Olha lá, ó, se eu tentar fletir, eu não consigo. Né? Agora, em relação a um eixo horizontal, né, eu já consigo. Né? Aqui, ó. Acho que aqui fica melhor. Né? Acho que não deu nem para ver. Né? Então, em relação a um eixo, né, um eixo nesse sentido aqui, ó, né, a flexão em relação a esse eixo aqui, ó, né, na horizontal, ó lá, flete fácil. Você vê até a curvatura, tá vendo aqui? Agora, em relação, né, a esse eixo aqui na vertical, não tem como, olha. Eu não consigo fletir, né? Deixa eu até virar aqui para ver, ó. Né? Acredito que vocês tenham entendido, né? Então, o momento de inércia, ele vai ser a resistência à flexão, tá? Quanto maior o momento de inércia, né, em relação ao eixo que está sendo aplicado no momento fletor, né, menor vão ser os níveis de tensões. Então, vocês têm que ter em mente que a resistência mecânica ela não depende apenas das propriedades mecânicas do material, mas também da geometria, tá? Né? No caso aqui da seção transversal, né, dessa peça, desse componente, dessa barra. Né? Certo? É isso aí.